Missão de vida, missão e propósito de vida. Tá aí. Um assunto que hoje é tão abordado. A gente entra em livrarias de todo o Brasil e a gente vê, a gente nota o quanto de conhecimento hoje existe à nossa disposição sobre espiritualidade, sobre essa religação, porque a religião, a palavra religião vem do latim que é religare. É uma satisfação muito grande entender que o mundo ocidental até que enfim vem ampliando a visão, porque quando você entra numa livraria, no shopping existem esses livros à mostra e não mais escondidinhos, e sim à mostra, já significa que nós temos um público atento, sedento, na busca por essa ampliação desses níveis de consciência. Embora grande parte das pessoas ainda não tenham notado o quão isso é fundamental. Eu vou trazer uma abordagem hoje sobre missão de vida, sobre propósito de vida. Eu acredito que um pouco mais simples do que eu aprendi pela primeira vez. Há muitos anos atrás, eu tenho 31 anos, eu vou fazer 32, e há muitos anos atrás eu ouvi em um treinamento, bem superficialmente, meu pai havia me levado a esse treinamento, eu era adolescente, bem superficialmente sobre alguma coisa que remetesse à missão de vida, a propósito de vida. Naquele momento aquilo não fez o menor sentido, não fez sentido para mim. Por que não fez sentido? Porque, embora seja uma busca constante do ser humano, porque eu existo, para onde eu vou, de onde eu vim, quem eu sou, e seja muito interessante descobrir isso, perseguir isso, esse quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu papel, é altamente desafiante pensar que você veio com algo para ser feito. E naquela época não fez tanto sentido porque eu era muito nova. E pode ser muito difícil a interpretação das pessoas, principalmente hoje em dia. Você vai entender por que eu estou trazendo isso agora. Vou fazer um link aqui. Pode ser muito difícil compreender propósito e missão de vida com tanta demanda informacional que nós temos em treinamentos de alta performance. Falando sobre isso, tenha um propósito, tenha uma missão de vida, descubra a sua missão de vida. Então as pessoas vão lá e elas investem um valor alto em propósito, elas vão e investem R$3.000 num treinamento para descobrir o seu propósito. E aí elas saem do treinamento felizes e satisfeitas dizendo: o meu propósito de vida é ajudar pessoas. Peraí, mas não é estranho que a gente veja que isso era o básico, é o fundamental? E aí eu me questiono, por quê? Por que a gente tem que investir R$3.000, tempo, energia para ouvir alguém falar que a gente tem que ajudar pessoas? Eu acredito que um grande mestre na nossa vida foi Jesus Cristo. E isso ele já trouxe para nós há muito tempo atrás. Ajudar as pessoas, a gente ter um coração maior. E é muito desafiante, porque nós somos muito egoístas. Eu gosto muito da abordagem do egoísmo do ponto de vista biológico. No meu curso Corpo Pleno eu dou um exemplo sobre isso. Ali eu estou falando de performance, ali eu estou falando de como ativar esse corpo e colocar esse corpo e essa mente gerando uma produtividade, uma energia melhor, ressignificando dores e traumas e bloqueios, até mesmo que não são nossos, são de uma cultura e tudo mais. E lá nesse curso eu dou um exemplo falando justamente disso, falando que até Madre Teresa de Calcutá é egoísta. E é chocante ouvir isso, sem compreender. Por que ela é egoísta? Primeiro, a palavra egoísmo, ela é um rótulo que nós colocamos. Não significa que a pessoa é malvada. Biologicamente falando, nós somos egoístas porque nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. E conforme o tempo passa, milhares e milhares de anos, houve evolução do nosso cérebro. Então, nós temos sim os nossos desejos internos. E ela é uma pessoa muito boa, foi uma pessoa muito boa. O egoísmo dela era justamente em suprir a necessidade de ajudar os outros. Então é um outro ponto de vista a ser analisado. O egoísmo raiz em que eu trago, então, ele é algo que nós podemos compreender que nós temos que nos satisfazer. Então, o egoísmo raiz é algo que a gente pode compreender que a gente tem que se satisfazer em primeiro lugar. E a satisfação própria, misturada com essa questão de ter que ter um propósito, ter que ajudar alguém. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você se ajuda, certo? Você já deve ter ouvido isso. Se você tem uma missão de vida e você ajuda os outros, você recebe de volta. O universo, ele te devolve aquilo que você dá. Você colhe aquilo que você planta. Então é o mesmo do mesmo, não é nada novo.
Se não é nada novo, agora eu vou chegar lá onde eu queria. O porquê não fez sentido na época e o cuidado que a gente tem que ter com isso. Se não é nada novo, me diz uma coisa. Será que não está sendo um auto-engano? Será que se você encontrou uma missão onde você diz que você tem que ajudar pessoas, mas na verdade você está mais preocupado em o quanto você vai ser beneficiado com isso financeiramente ou vai ser reconhecido? Ah não, Daniela, eu realmente tenho um prazer, uma satisfação gigante de ver as pessoas que eu ajudo se desenvolvendo. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Não é para te puxar para baixo, pelo contrário. É para te ampliar a visão e fazer você se iluminar mais ainda, se integrar mais ainda. Eu já passei por isso. Eu venho de muitas fases. Na primeira não fez sentido. Na segunda, eu realmente notei, eu tive uma queda familiar muito grande, financeira, amorosa, relacional, tudo ao mesmo tempo. E o caminho que a vida colocou na minha frente praticamente, eu não escolhi, eu fui escolhida, foi ajudar as pessoas. E eu notei que ajudando as pessoas eu estava sendo ajudada, mas eu tive vários outros conflitos depois. Quais conflitos? Eu me lembro de uma experiência que eu tive em 2016, foi recente, uma experiência de quase morte. Eu já operava, já trabalhava com autodesenvolvimento, autoconhecimento, com processo na escola de treinamentos. Eu recebia todo o amor, todo o reconhecimento, era muito satisfatório, dinheiro, e estava muito bem, estava tudo encaixadinho com a minha missão. E num determinado ponto, a minha mente, ela expandiu, porque isso vai acontecer. Quando a gente encara o processo de forma madura de autoconhecimento, as verdades vêm, elas aparecem. E de repente, em 2016, no final do ano, a minha vida não fazia mais sentido, menor sentido, e estava tudo bem. E aí eu estava na turminha do Tá Tudo Bem, eu sempre falo da turminha do Tá Tudo Bem, é um perigo, porque eu estava poderosíssima, na minha melhor versão, parecia, né, aparentemente. Só que não era aquilo. O fato é, a consciência, o despertar, a integração, ela me convidou a ir mais fundo. Nessa experiência, eu realmente estava saindo de um estado, indo para o outro, eu ia batizar minha filhada e eu ia de carro. E eu parei e comecei a questionar toda a minha vida, qual era o sentido daquilo tudo que eu estava fazendo. E assim foi. E quando eu cheguei no outro estado, fui para uma cidade de praia, fui na praia de Cambori, no litoral norte, onde eu fiquei na casa de uma tia minha, em que eu passava a minha infância. E todo mundo foi à praia, fim de ano e tal. E eu fiquei fiquei em casa, ou se eu ia na praia, eu ia isolada, num estado completamente catatônica, tava todo mundo preocupado. E eu ficava me questionando, e eu fiz um pedido: Deus, me mostra o que eu não tô conseguindo enxergar, porque já deu. Eu acredito que eu necessito de mais um nível. O que foi aquilo? Aquilo foi um sinal de que o básico eu tinha cumprido. Que básico? O básico de ajudar as pessoas. Então isso é o básico, isso não pode ser missão, isso não pode ser um propósito. Ajudar as pessoas é o básico para mim. E aí é que eu faço o link disso tudo. Como assim o básico para mim, Daniela? O básico para você, ser humano, é ajudar as outras pessoas se ajudando também. É o primeiro degrau de um processo evolutivo, consciencial e espiritual. Nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir enquanto seres humanos, enquanto espécie. E nós recebemos divinamente todo esse poder. Nós temos todo o poder e todo o potencial para que a gente possa empreender tudo que a gente quiser. Nós somos um milagre, nós somos realmente parte de Deus. Só que a gente não usa esse poder inteligente. E eu costumo dizer que existe uma inteligência nos observando, uma inteligência muito superior, mas a gente não olha para ela, porque a gente está preocupado com o carro que a gente vai ter, a gente está preocupado se a gente agradou, se a gente não agradou, se a gente está bonito, se a gente está feio. Nós estamos preocupados com mediocridades. Daniela, não fala para mim que é uma mediocridade a conta que eu tenho que pagar ou as gordurinhas que eu tenho que eliminar, porque você não está na minha pele. Eu compreendo. Mas a partir do momento que você deixar de dar importância para isso e começar a se conectar com uma energia muito maior, com essa inteligência divina que tá te observando e você cruzar o olhar com ela, porque ela tá te olhando, só esperando. A vida em abundância, ela vem. Eu falo muito sobre isso no meu curso de integração. O que é integração? É justamente conectar com essa inteligência divina, se integrar de novo a essa inteligência divina. Você veio dessa inteligência divina. Quando você veio e você estava ainda na barriga da sua mãe, você ainda tinha essa conexão. No momento do parto, isso foi rompido. Ou seja, esse feixe de consciência se perdeu através do corpo físico. E é um processo resgatar. E algumas pessoas passam pela vida e não resgatam mesmo. Então a missão de vida e o propósito de vida, no meu ponto de vista, eu que falo muito no curso Integração sobre isso, se você quiser saber mais,
Vou deixar o link aqui. Integração, as joias da religação. Por que as joias da religação? Porque você tem joias dentro de você que, se você religar, você consegue alcançar níveis que você nunca imaginou. O estudo dos homens mais brilhantes do mundo, Napoleão Hill fez isso em 30, impressionante o quanto ele já falava disso. Ele está falando de integração, ele está falando que os homens mais inteligentes do mundo foram os homens mais ricos do mundo. Mas inteligência, o que é inteligência? Inteligência não é essa inteligência que a gente acha que é, uma inteligência lógico-matemática, uma inteligência racional. É a menor de todas as inteligências. É uma inteligência... É uma esperteza, eu diria. Mas a verdadeira inteligência, ela está conectada ao divino que nos observa. Então, conectar todo o potencial inteligente. Então, vai lá, vai valer muito a pena, é brilhante. Ela traz muitas respostas e perguntas, mas ela te faz olhar a vida de uma outra forma. Você realmente começa a se sentir parte do todo. E voltando aqui, o porquê então que a tua missão de vida e teu propósito de vida, o nível 1, o processo inicial disso tudo, dessa tua jornada, é ser alguém que se ajude e que ajuda o próximo. É o que essa inteligência espera de você. Você não foi colocado aqui para atrapalhar o processo, o seu processo e o processo alheio. Se você faz isso, você está atrasando o seu processo evolutivo. Atrasando o seu processo evolutivo, é óbvio que a abundância não vem para você. Tá, Daniela, então me diga como atingir níveis mais profundos da minha missão de vida, como descobrir a minha missão de vida. Vamos lá. Primeiro, inspire. Expire. Se observe aqui agora. Observe a tua vida, observe a família em que você nasceu, observe todo o histórico da tua vida, desse momento presente. Por que você veio parar nessa aula? Por que é que você está se conectando com esse tipo de conteúdo? O que isso significa para você agora? Às vezes você não tem a menor clareza e você quer descobrir a todo custo a tal da missão de vida. Às vezes você tem certeza da sua missão de vida e eu estou te confundindo. Que bom em qualquer situação. Significa que você está rompendo um padrão, rompendo uma barreira e tornando-se já mais criativo, mais criativa. Ainda assim, esse é um processo muito profundo, muito interno. Então eu posso te dizer que o primeiro passo, com certeza, é compreender se você está no caminho do bem ou não. O que é um caminho do bem? Não adianta ir na igreja e falar mal das pessoas, em julgar as pessoas, em não aceitar as diferenças das pessoas. Não adianta rezar, de verdade, não adianta rezar se você não estiver sentindo aquela conexão. Tem gente que reza e não sente em momento nenhum a conexão, mas às vezes naquele milissegundo em que você abraça alguém, você sente uma conexão, um amor profundo, ali é a prece, ali está o portal, ali é onde você consegue se encontrar com essa inteligência divina. E o que este momento de reconexão, de religação tem a ver com a tua missão aqui? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se no primeiro momento você se coloca num caminho em que você se ajuda e ajuda os outros, ou seja, não existe uma sabotagem de nenhum lado. Para ajudar os outros, você não está sofrendo. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em empresas, por exemplo, de marketing de relacionamento, eu tenho vários alunos, em que eles propagam que eles querem ajudar as pessoas, que eles ajudam as pessoas. Mas eles não têm consciência do quanto está sendo pesado falar isso. E é uma calúnia para o universo. Inconsciente, é uma mentira. Por quê? Porque eles não vivem isso de verdade. Eles estão ansiosos, desesperados, então a vida não vai fluir, a abundância não vai vir. Então se ajuda primeiro, se ajuda os outros se ajudando, tem que ser prazeroso. E isso, gente, serve para qualquer área da vida. Você pode ter isso na tua vida amorosa, com a tua família. Se você acha que você é uma boa mãe, mas você taca na cara dos seus filhos o quanto você é boa mãe, você não está se ajudando. Você está sofrendo, você está fazendo eles sofrerem. Se você tem uma família, amigos, você cobra os seus amigos o tempo inteiro do quão legal você não está ajudando eles, por mais que você ajude de vez em quando. Então, o fundamento básico de você estar aqui no planeta Terra, que é ser uma boa pessoa, trazer luz para o planeta de forma tão simples, você não está fazendo. Um outro ponto que eu falo muito é sobre gratidão. Eu vou deixar o link aqui para vocês também do Ponto G, que é um livro onde eu escrevi com mais 2 pessoas falando sobre práticas diárias de gratidão. A gente ouve muito falar de gratidão, mas as pessoas não têm clareza do que é gratidão. E é muito importante sentir a gratidão. É básico também. É um processo muito básico.
O curso Integração, as Joias da Religação, você ganha o livro como bônus. Por quê? Porque é importante você fazer todos os dias. E não é só o livro. Estou falando realmente de se integrar a esse poder magnético de se sentir grato. Quem é grato não faz calúnia. Quem é grato não prejudica os outros. E aí vem um ponto-chave, tá? Um ponto-chave que eu falo muito isso no curso. Se nós somos todos, e todos somos um, e Deus fez todo mundo, e você é uma parte divina e o outro é uma parte divina, quando você olha o outro e você reprova o comportamento do outro, você está reprovando uma parte de Deus. E é assim que essa inteligência te compreende. Automaticamente, como tudo é energia e tudo é frequência, isso já está mais do que comprovado, eu explico melhor de forma científica no curso, é evidente que você não consegue prosperar. Você está chateado, você está falando mal de alguém que um dia te ajudou, mas que, sei lá, ele pode ter te frustrado, um comportamento distorcido, ele fez um pequeno delito, ele fez alguma coisa errada no seu ponto de vista. Ele falou mal de você, ele te prejudicou, não importa. Aí você entra no nível dele. Você entra em rapport, como a gente fala na PNL, enfim. Não importa aí a terminologia, é tudo a mesma coisa. Você entra em harmonia, em sintonia com ele. E aí você quer o que para sua vida? O que você acha que você vai atrair? Positividade ou negatividade? Pois é, o seu princípio básico, que é a tua missão, não vai estar sendo cumprido. Então não adianta você cair na ilusão de que, uau, eu vou encontrar a minha missão de vida. Agora, a minha missão de vida é ajudar mulheres a serem poderosas. Poxa, será que não é uma mentira que você está se contando? Se você não está ajudando nem a sua irmã, cuidado. Eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Foi uma situação muito delicada para mim, muito nova. Aconteceram muitas coisas na minha família, financeiramente, emocionalmente, tudo mais. Eu sou a irmã mais nova, minha irmã mais velha que eu, 4 anos. E ela sempre teve um quadro epilético e um pouco complicado de ter a vida própria e tudo mais. E aí aconteceu separação familiar, falta de dinheiro, e a minha mãe, por um tempo, ela se enfraqueceu muito. E eu me fortaleci muito para ajudar minha família. Foi o que eu achava que era a minha missão de vida. Tem gente que acha que a missão de vida é ajudar a família. E você vai perceber que isso é básico também. E por que eu tô contando isso? Eu consegui ajudar minha família, como eu ajudo até hoje, e elas me ajudam muito. Existe uma troca muito gostosa, emocional, financeira, em todos os sentidos. Todo mundo opera junto, trabalha junto, numa boa, numa paz. É uma delícia. Eu ouvi determinada vez de uma pessoa e essa pessoa me disse assim: até quando você vai carregar a sua família nas costas? E isso foi interessante. Naquele momento eu tive um desejo gigante de julgar, veio a ânsia do julgamento e eu parei para observar. A gente tem que observar. Observar e julgar é diferente. Se eu observo, eu me dou uma chance de não ir contra a energia positiva, a inteligência da vida, a inteligência divina. Se eu julgo, eu vou contra. Eu entro num nível vibracional muito baixo. E é muito interessante porque o caso da pessoa que me trouxe isso é justamente o amor que ela tem pelos pais, pelas irmãs, pelos sobrinhos. E que amor é esse? Eu fiquei muito interessada em descobrir. Que amor é esse? Que amor é esse que é tão fácil amar as pessoas que estão perto de você, que te colocaram no mundo, que te deram de tudo. Quer dizer, que obrigação os nossos pais têm em se entregar tanto pra gente assim, não é? Onde que tá escrito isso? É uma norma? Parece que virou uma norma. Então, assim, parece que é uma obrigação. E não, é um amor. Quando eu fazia psicomotricidade há muitos anos atrás, um professor disse que nem todas as mães eram... Eu era muito nova. E o professor, ele disse que nem todas as mães eram mães presentes e tinha algumas mães que davam os filhos. E que isso era normal. E eu fiquei muito chocada. Eu era mais nova, mais jovem da turma e tudo me chocava. E eu perguntava muito, eu sempre gostei de perguntar, eu sou do tipo de aluna que pergunta bastante. Eu gosto, eu sou professora e eu adoro alunos que perguntam. Então eu sempre provoco as perguntas, que eu acredito que isso ajuda muito quem tá na turma, né? E aí eu fiz uma pergunta, por quê? E ele disse, porque as pessoas são diferentes, porque não é obrigado, não é uma coisa obrigatória. O amor, ele não pode ser obrigatório. E não fez tanto sentido, óbvio, que eu vim ampliando a minha consciência e hoje faz um sentido danado. É o básico, ser boa com a minha família. E aí tem várias crenças limitantes sobre dinheiro. As pessoas são boas até mexendo dinheiro, você já ouviu isso? Eu mesma já tive várias relações interrompidas com funcionários, com amigos que trabalhavam junto, parceiros, por conta de interpretações distorcidas do dinheiro. E eu aprendi, eu entendi, eu compreendi.
Quando você é bom demais, você é bobo demais. Então, assim, tem que existir um equilíbrio muito grande nisso tudo, porque às vezes você toma uma decisão enquanto empresário, enquanto profissional, ou como pai de família. Por exemplo, você é casada, você que é o homem da relação, tem uma mãe que você sustenta e a sua esposa não quer aceitar isso. Ela acha isso um absurdo. Eu conheço várias histórias. Tem uma história que eu conheço, uma grande amiga minha estava noiva e ele queria comprar um apartamento para a mãe, que era o sonho da vida dele, ele conseguiu juntar o dinheiro e ela falou, não, vai ser pra gente. É a nossa vida. Então tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. E envolve dinheiro e é muito específico, né? Não vou dizer que está certo nem errado. Eu vou deixar aí para você uma reflexão em aberto. Ajudar os de dentro, ajudar a si mesmo e ser bom, ser luz na vida das pessoas sem se prejudicar. Nesse caso dele, eu não vou dizer que está certo ou errado, mas eu vou trazer uma pontuação. Se ele ajudasse a mãe a comprar o imóvel e ele ficasse sem, ele seria prejudicado? Ele estaria indo contra a corrente? Ele sentiria peso, arrependimento, culpa, frustração? Se sim, então ele não está cumprindo o papel básico da vida dele, que é ser luz. Então, quando eu falo ser luz, tem que ter abundância. Para ter abundância, eu tenho que entregar e tenho que receber. É uma via de mão dupla. E aí sim, depois que eu estabeleço essa frequência, com essa inteligência maior, é que eu começo um processo de me integrar. E me integrando, eu vou utilizar todos os meus talentos de forma livre, espontânea, criativa, provando várias vertentes do meu eu, me possibilitando ser o que eu quiser. Eu tenho um livro que eu escrevi, vou deixar o link aqui para você também, Seja o que você quiser, que eu falo muito sobre isso. Ser o que você quiser implica em testar, em provar as suas múltiplas potencialidades. E nada mais é do que você conseguir ampliar a luz que você veio trazer na sociedade. Quanto mais você conseguir usar a sua criatividade, mais luz e mais próximo de uma missão real, de um propósito real, você veio fazer aqui, você vai encontrar. É claro que é um assunto bem profundo, bem gostoso, extremamente conectivo, extremamente empoderador. Não adianta viver de ilusão. O que é gostoso mesmo é encontrar uma fonte inesgotável de criatividade, de pureza, de leveza, de positividade e de possibilidades para que você possa utilizar de uma forma muito exponencial o poder humano. Você é parte de Deus, então você é um canal de transformação constante na tua vida e na vida de várias pessoas. A gente se vê, se fez sentido para você, encaminha essa aula para outras pessoas, pessoas que você também se conecta, já começa essa corrente maravilhosa da tua missão primordial aqui, que é levar luz e positividade na vida das pessoas. Se conecte com os meus conteúdos, com o livro Seja o que você quiser, com o curso, com outros vídeos que eu gravo, com outras aulas que eu gravo. Eu tenho certeza que você, se você está ouvindo até esse momento, o teu papel está mais perto do que o que você imagina. Até aqui fomos, um grande abraço.